Mas toda a palavra de Deus, ela é útil e ela é inspirada. A palavra de Deus, ela também é para cura, mas ela também é para correção. A palavra de Deus, ela é para redarguir, para corrigir, para instruir. Portanto, não leve a palavra de Deus apenas pelo lado negativo. Se por um acaso você hoje ficar com um ponto de interrogação na sua cabeça sobre por que Deus mandou esta palavra, pergunta para Ele. Mas leve pelo lado positivo, porque o que Deus quer que você experimente não é o poder negativo da palavra, é o poder positivo da palavra. O processo que Deus quer trabalhar em nossa mente, em nosso coração, é levar-nos a um desenvolvimento. E nós só podemos fazer isso se nós entendemos a palavra que o Senhor nos manda. Se nós não entendemos isso, Deus não pode cumprir isso sobre a nossa vida. Vamos orar em nome de Jesus. Deus querido e amado, Tu conheces, Pai, as necessidades do Teu povo. O Senhor conhece, ó Deus, as situações que estão sendo trabalhadas nestes dias, ó Deus, na nossa comunidade de fé. O Senhor conhece, ó Deus, e sabe, Pai, quais são as intenções de cada coração. Por isso, Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesta hora, Pai. Porque nós já fizemos, ó Deus, a nossa parte no culto, prestando ao Senhor nossa honra, louvor, adoração, através da nossa boca, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Senhor. Mas também não podemos sair daqui sem ouvir a Tua voz. Por isso, Deus, eu me coloco nas Tuas mãos como um Teu instrumento, Senhor, para que o Senhor fale poderosamente, não apenas para mim, como o Senhor já falou durante a semana, mas o Senhor fale também para o Teu povo, porque, Senhor, é povo Teu. Povo comprado e adquirido pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que possa ser a possessão do Senhor, Pai, para desfrutar da glória eterna, mas também para implantar o reino do Senhor na terra. Por isso, ó Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, e eu peço agora em nome de Jesus, a ação do Teu Santo Espírito, Senhor, e Espírito Santo de Deus, eu me coloco nas Tuas mãos desta manhã, assim como uma criança precisa da ajuda de um pai para atravessar uma rua, eu preciso do Senhor conduzindo a minha fala, conduzindo a mensagem desta manhã, Pai, para que a mensagem seja temperada com o amor necessário, temperado, Senhor, com a direção do Senhor, temperado, ó Deus, com a Tua vontade e o Teu querer, porque Tu és o Senhor desta obra, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Quebranta, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos compreender a grandeza da Tua palavra, Pai, e o Teu nome ser engrandecido, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode assentar. Meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem nesta manhã é aprovados no processo. Aprovados no processo. Deus nunca dá uma prova para você ser reprovado. Se você acha que você vai ser reprovado porque você está passando por uma prova, você não conhece Deus. Se você imagina que uma prova vai derrubar você e não vai permitir que você chegue aonde Deus quer que você chegue, é porque você não conhece Deus. O projeto de Deus, o propósito de Deus para mim e para a sua vida, é de que sejamos aprovados. Mas não tem como ser aprovado se não passar por uma prova. Não tem como nós avançarmos na direção que Deus tem para nós, se nós não soubermos corresponder adequadamente àquilo que Deus espera de nós. O tempo todo nós somos desafiados a caminhar pela fé, e o tempo todo nós somos desafiados a caminhar para frente. E o propósito de Deus é que nós cheguemos a algum lugar, onde nós possamos desfrutar da promessa que Ele tem para nós. E para isso, nós precisamos compreender que Deus está empenhado completamente de que você alcance aquilo que Ele prometeu para a sua vida. Não é por acaso que a palavra de Deus diz assim: tantas quantas são as promessas do Senhor, todas têm nele o seu sim. Todas as promessas de Deus não são dúvidas, não são incertezas. Todas as promessas de Deus têm de antemão a aprovação do Senhor. Ou seja, do que depende de Deus, a aprovação do Senhor para que a sua vida alcance aquilo que Ele quer para você. Agora, se você vai alcançar ou não, é outra história.
Se você vai alcançar hoje, ou vai alcançar daqui 10 anos, é outra história. Se você vai precisar passar 40 anos rodeando no deserto, é outra história. Mas o projeto de Deus é que você alcance. A alegria de Deus é que você chegue lá. O que Deus espera é que você faça aquilo que Ele espera que você pode fazer, porque Ele já te capacitou para fazer isso. E você chegue ao final, e você possa ouvir: vinde benditos de meu Pai, a possuir a herança que já vos está preparada desde a fundação do mundo. Amém, queridos? Então abra a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 4, versículos 11 a 13. Nós vamos ler aqui na NVI, que é a versão oficial da denominação, mas você pode ler na sua Bíblia também. E a palavra do Senhor tem a respeito de nossa vida hoje uma orientação para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus, porque nós somos povo de Deus e nós precisamos viver segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz assim, lá no capítulo 4, versículos 11 e 13: portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada, diga nada, em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração durante a semana. Palavra em que o Senhor diz: Elton, você terá que prestar contas. As suas ações e as suas atitudes terão que prestar contas. Então, antes de Deus falar com você nesta manhã, Deus falou comigo. Deus mostrou ao meu coração a minha responsabilidade diante dEle. E eu não posso fugir da minha responsabilidade diante dEle. Eu não posso, no final da história, culpar você por não ter chegado lá. Eu não posso, no final da história, culpar o diabo por não ter chegado lá. Eu não posso culpar a pobreza, a circunstância, por não ter chegado lá, porque o meu Deus diz que nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a pobreza, nem a miséria, nem nada, nem anjo, nem potestade, nem demônios, pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Portanto, se você não alcançar o que Deus tem para a sua vida, a culpa é de quem? Você pode dizer minha? Minha. A culpa não é do teu pai, da tua mãe, por pior que eles possam ter sido, por pior que o teu pastor possa ter sido, por pior que possa ter acontecido na sua vida as circunstâncias desagradáveis da vida, a culpa é sua, a culpa é minha. Esse texto diz, irmãos, que nós temos que procurar, esforçar. Ou seja, não é algo que eu faço simplesmente por fazer. Não é algo que eu faço sem qualquer consequência. Na minha Bíblia, na minha versão, diz assim: procuremos, ou seja, é uma atitude constante, é um verbo que está diariamente falando ao meu e ao seu coração, que nós temos que fazer, diariamente procurar o que, queridos? Entrar naquele repouso. Qual é o repouso do servo de Deus? Qual é o repouso do servo de Deus, queridos? É a glória do porvir. Todos nós estamos caminhando nesta terra, mas o nosso destino não é a terra. O nosso destino é a glória celestial, em que nós deveremos passar a eternidade, cujos lugares celestiais já estão preparados por nós antes da fundação do mundo. Glória a Deus por isso, amados. Nós fomos tirados do Egito, da mesma forma como aquele povo hebreu foi tirado do Egito. Nós estamos perambulando nesta terra pelo deserto,
Mas o nosso destino é a terra prometida nos céus, no paraíso, onde nós entraremos sim, na terra que mana leite e mel, e na terra da promessa que Deus tem para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você somos peregrinos deste mundo, nós estamos caminhando por este mundo, mas este mundo não é o nosso destino final. Nós temos, portanto, que caminhar. Portanto, queridos, a palavra do Senhor diz que nós temos que procurar, ou seja, é algo pessoal, é algo que você precisa fazer, que eu não posso fazer por você. Eu posso pregar e estimular você para andar, mas se você sentar e você disser, eu não vou andar, não tem quem faz você andar. Se você parar e dizer assim, eu quero voltar para trás, não tem quem faça você ir para frente. É você quem determina aonde é que você vai chegar. É você que determina o que você vai fazer com a graça que Deus te deu. Você pode aproveitar a graça e viver sobre a graça, ou você pode rejeitar a graça e viver na desgraça. É você quem escolhe ao longo da sua caminhada aonde é que você vai passar a sua eternidade. Então o próximo slide vai mostrar uma realidade muito interessante para nós, queridos. Vai mostrar algo que nós precisamos compreender na nossa vida, na nossa caminhada. Por quê, queridos? Porque se nós não entendermos isso, nós vamos errar o alvo e o propósito de Deus. O próximo slide diz assim, que entre uma promessa e o seu cumprimento, há um processo. Vamos ler todos juntos? Entre uma promessa e o seu cumprimento, há um processo. Quantos entendem o que eu estou dizendo nesta manhã? Entre uma promessa que Deus te dá e o cumprimento da promessa, existe um processo. Então vamos entender o que é uma promessa. A promessa diz ali, é algo a ser recebido, se obedecida a determinada condição. Meus irmãos, não há divindade dessa terra, que se chama, pode chamar de Deus, de qualquer tipo de Deus, que tem a característica do nosso Deus. A vida do religioso é vivida marcada por fazer promessa para Deus, para ver se alcança algum favor. Mas o nosso Deus é ao contrário, é Ele quem faz promessas para nós. Quando você lê Romanos no capítulo 5, no versículo 8, o Senhor diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. E por que é que Cristo morreu? Para que nós pudéssemos receber a graça, para que nós pudéssemos viver uma nova vida, para que nós pudéssemos desfrutar daquilo que Ele tem para nós, que é projetado em Deus antes da fundação do mundo, passar a eternidade na glória com Cristo, com o Senhor. Então nós vimos na semana passada, no texto de Efésios, no capítulo 1, versículos 3 a 14, que eu preguei, que não é possível você desfrutar apenas de uma parte da graça. Você precisa compreender que a graça é um conjunto mais amplo, mas ela está baseada em promessas. O cumprimento é a finalização da promessa. Mas o que é o processo? O processo indica uma ação do quê, queridos? Uma ação de avançar. Isso aqui não está na Bíblia, está no dicionário, Wikipédia. O dicionário, na mentalidade humana, diz o quê? Que um processo visa você avançar, visa você conquistar um alvo, visa você conquistar um objetivo. Ou seja, precedere, ir para frente, né? Que é no latim precedere. Ou seja, é um conjunto sequencial e particular de ações com o objetivo de alcançar algo. Tudo que você está vivendo na sua vida, desde o momento em que você nasce até o dia que você morre, faz parte de um processo. É o processo de Deus trazer você ao mundo, é o processo de Deus trabalhar no seu coração para você responder adequadamente aquilo que Deus quer para a sua vida, é o processo de Deus lidar com você nas dificuldades da sua vida, é o processo de Deus lidar com você sobre a sua mente, o seu querer, os desejos do seu coração, é um processo. Essa responsabilidade que Deus nos deu é para que nós possamos alcançar algo. Então Deus coloca todos nós num processo. Quando eu estava estudando a Igreja Dinâmica, que foi um movimento que aconteceu no Brasil na década de 80, a Igreja Dinâmica diz que a igreja, o desenho básico da Igreja Dinâmica, a igreja é um moedor de carne. Porque significa processamento, ou seja, é a transformação. O processamento, o que é um processamento? É a transformação de uma coisa
que se junta e vai sendo trabalhada e elaborada, e no final você tem um produto completamente diferente daquilo que tinha no começo. Você juntou várias coisas, processou várias coisas, não era desse jeito, mas no processamento ficou desse jeito. Então o processamento que Deus faz em nossa vida é para que no final nós possamos desfrutar daquilo que Deus projetou para nós. Que conforme nós lemos no texto de Efésios, do capítulo 1, versículos 3 a 14, semana passada, é para que nós sejamos santos e irrepreensíveis diante de quem? Da sociedade? Não, de Deus. Porque se fosse diante da sociedade, a gente poderia comportar-se moralmente adequado. Mas é diante de Deus. É diante de Deus que nós precisamos ser santos e irrepreensíveis. Então eu posso ser de qualquer jeito lá fora? Não, também não. Mas é a Ele, é por Ele que nós fazemos. A motivação da nossa caminhada cristã, a motivação da nossa vida é para o Senhor. Amém, queridos? Se você tem outra motivação que não o Senhor, a sua motivação está errada. E aí você vai se frustrar. Porque se você tentar viver a vida cristã para as pessoas, você se frustrará. Mas se você viver a vida cristã para Deus, Ele honrará a sua vida em Cristo Jesus. Eu quero que você decore esta frase que vem no próximo slide ali. Isso foi uma revelação que o Espírito Santo deu ao meu coração nesta semana. A graça te capacita a viver o processo, mas é a obediência que te move para o alvo. Você pode ler junto comigo essa frase? É a graça te capacita a viver o processo, mas é a obediência que te move para o alvo. Vamos ler mais uma vez? A graça te capacita a viver o processo, mas é a obediência que te move para o alvo. Olha que palavra, irmãos. Quando o Espírito Santo começou a falar ao meu coração nessa semana sobre isso, eu comecei a entender, porque a gente acha que nós vivemos sobre a graça e nós podemos fazer o que quiser da nossa vida, porque afinal de contas, estamos debaixo da graça. Mas a graça, a única finalidade dela é nos incluir no processo. Nós éramos escravos do pecado, fomos libertos do Egito, do mundo que nos prendia. Agora nós somos colocados na família de Deus. Isso é graça, e ponto final. Ela nos capacita a estar neste caminho. Mas se nós vamos avançar no caminho, se nós vamos retroceder no caminho, se nós vamos desviar do caminho, se nós vamos fazer qualquer coisa no caminho, a responsabilidade está na nossa obediência. Amém, queridos? Na escola a gente aprende o ABC. E na igreja a gente aprende o quê? Obedecer. O vocabulário de Deus, o alfabeto de Deus é o contrário. Na escola se aprende o ABC. Na igreja, obedecer. É o contrário o vocabulário de Deus. Porque primeiro vem a obediência. Aliás, Deus ama muito mais a obediência do que o sacrifício. Deus nunca penalizou, ou Deus nunca trabalhou numa vida que desobedecesse a Ele. Deus nunca puniu, vamos dizer assim, uma pessoa porque desobedeceu, o que eu ia falar? Perdão, e voltou. Mas a graça te capacita a viver o processo, mas é a obediência que vai te mover para o alvo. Então, rapidamente, eu quero colocar para você 3 coisas importantes. Pode passar o próximo ali, é o último. 3 coisas importantes e necessárias para o cumprimento de uma promessa. A primeira delas, queridos, é a fé. A fé é essencial para que você possa receber uma promessa. Agora, o que é fé? Fé, irmãos, é uma característica interessante, porque a fé, ela tem que ser ativa. Uma fé que não é ativa é uma fé inútil. Se você coloca fé em alguma coisa, mas você não faz nada por aquela coisa, a sua fé é inútil. Nós precisamos compreender que a fé é sempre ativa. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Agora, como é que a nossa fé, ela vai ser ativa? A fé vai nos levar a uma decisão. Toda fé leva a uma decisão. E a decisão só tem 2 alternativas possíveis. Ou eu sou crédulo, ou eu sou incrédulo. A fé é um componente que Deus colocou no combustível de todos nós.
Todos nós que viemos a este mundo, nascemos com uma porção de fé. Todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos a porção de fé. E a fé não necessariamente precisa ser grande. Por que a fé não precisa ser grande? Porque a palavra do Senhor diz que se ela for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente para você continuar caminhando. Então não é a fé que faz você alcançar. O que faz você alcançar é o que você faz com a fé que você tem. Você pode ter a fé que você achar que esteja o tamanho dela. Ninguém nunca conseguiu medir o tamanho da fé de alguém. Mas o que Deus está trabalhando conosco não é o tamanho da nossa fé, é a forma como nós usamos a fé que Ele nos deu para podermos nos mover para frente segundo a vontade dEle. Então a fé, ela pode desembocar, ela pode resultar em duas coisas interessantes: em obediência ou desobediência. Se eu creio naquilo que Deus está falando, eu obedeço. Se eu não creio naquilo que Deus está falando, eu vou ser incrédulo. E ao ser incrédulo, eu não consigo obedecer. Por isso que o incrédulo sempre vai ter que lidar com este problema. Ele não consegue obedecer. Não se trata de saber o que tem que ser feito. Ele sabe o que tem que ser feito. Ele sabe que está errado. No entanto, a resposta que essa pessoa dá à fé, leva a uma incredulidade. E por que leva à incredulidade? O que dá origem à incredulidade no ser humano? É a segunda figura que nós temos ali, o coração. O coração. E a palavra do Senhor vai dizer isso quando o Senhor está trabalhando no coração das pessoas. Ele diz lá em Hebreus, no capítulo 3, no versículo 7. Olha o que ele diz lá, ó. Abre a sua Bíblia ali. Portanto, como diz o Espírito Santo. Quem está dizendo, queridos? O Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureceis o quê? O vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provocaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Então o que leva à incredulidade na vida de uma pessoa é a dureza de coração. Não é a falta de fé. A fé é dada para todos. Agora a sua dureza de coração, a minha dureza de coração, pode me levar a responder com incredulidade. E ao responder com incredulidade, eu desobedeço. O que está com o coração endurecido será um rebelde, um desobediente. E esta pessoa terá que dar conta diante de Deus da sua incredulidade. Porque o coração estando endurecido, não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo. Não consegue focar naquilo que Deus está trabalhando. Foca em circunstâncias, foca em situações, mas não foca na visão que Deus está trabalhando. No deserto, houve alguns momentos daquela caminhada de 40 anos, que aqueles homens e mulheres falharam na credulidade, falharam na prova da fé, porque diante das circunstâncias que eles viviam, eles olhavam para a circunstância, mas não olhavam para a promessa de Deus. E ao olharem para a circunstância, os seus corações endureciam. E ao permitir que os seus corações endurecessem, eles atrasavam a caminhada. Você sabe por que o povo peregrinou 40 anos no deserto? Porque Deus mandou eles irem espiar a terra. E eles passaram 40 dias espiando a terra. Eles concluíram que a terra era boa, a terra manava leite e mel. Realmente a promessa de Deus era maravilhosa. Mas o coração da maioria deles endureceu. O coração da maioria deles recusou-se a crer na promessa de Deus. O coração da maioria deles olhou para a circunstância. O coração da maioria deles ficou embrutecido, a ponto de dizer assim: nós não podemos, nós não vamos conseguir. É melhor a gente voltar para o Egito, é melhor a gente voltar para o mundo, é melhor a gente morrer por aqui. Apenas 2 homens entraram na terra da promessa, porque os seus corações não estavam endurecidos. Eles sabiam que era difícil, eles sabiam que eram complicados, eles sabiam que a caminhada não ia ser fácil, eles sabiam que a terra da promessa era maravilhosa,
Mas eles sabiam também que o Deus que prometeu era fiel para conduzi-los, o Deus que prometeu era fiel para sustentá-los, o Deus que prometeu era fiel para entrar no campo de batalha, o Deus que prometeu dava a vitória nas suas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Em quem você está colocando a sua fé? Na circunstância que você vê? Nas limitações que estão ao redor da sua vida? Ou na promessa maravilhosa de Deus, cuja resposta sempre é sim da parte dEle? Se você não olhar para Deus, você fatalmente não conseguirá andar. Se você focar somente os problemas que você enfrenta pela frente, só os problemas que o seu coração, a sua mente enxerga, só as saídas negativas que a sua mente enxerga, você não avança para aquilo que Deus tem para você. Por isso lá em Hebreus no capítulo 4, no versículo 7 vai dizer assim: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E ainda em Hebreus no capítulo 3, versículo 17, diz assim: mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram e cujos corpos caíram no deserto? Por causa de 40 dias, o povo passou 40 anos no deserto. Pela desobediência de guardar o sábado, na antiga aliança, no Velho Testamento, o povo passou 70 anos no cativeiro da Babilônia. Para cada um sábado que eles não honraram ao Senhor, eles tiveram que passar 70 anos lá na Babilônia. E por mais que Deus amasse, chorasse por aquele povo, por mais que doesse no coração de Deus, as suas leis e seus princípios são imutáveis. E Deus não volta atrás. Deus ajudou aquele povo na caminhada no deserto. Não faltou água, não faltou o alimento, não faltou a sombra, não faltou o fogo. Mas aquelas pessoas morreram no deserto. Quando o povo foi para o cativeiro da Babilônia, não faltou a provisão de Deus. O Senhor prosperou aquele povo em terra estranha. Deus levantou homens e mulheres para serem reis, príncipes, para serem governadores daquela terra estranha. Deus abençoou o povo daquela terra estranha porque o povo dele estava lá. Mas muitos não voltaram para sua casa. A escolha é sempre nossa. A escolha é sempre minha. Agora, qual é o critério que Deus usa para trabalhar isso conosco, queridos? Como é que Deus julga a nossa vida? Deus não julga pelas coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus não fica fazendo continha. Acertou 2, acertou 3, acertou 4, errou 5, e aí Deus vai fazendo conta e vai fazendo média. Deus usa apenas um único critério para a nossa vida. E o critério é a palavra de Deus. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um psicólogo, não é a palavra de um doutor, não é a palavra qualquer, é a palavra dele. A palavra inspirada por Ele, a palavra que nos conduz, a palavra que nos orienta, a palavra que nos sustenta. Este é o critério que Deus usa para julgar a nossa vida. Então Ele trabalha em cima disso lá no versículo 12, Ele diz assim: porque a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, irmãos? Ela é o que, queridos? Ela é viva. O que significa uma palavra viva? Significa que ela falou no tempo passado, continua falando neste tempo e continuará falando por toda a eternidade, aleluias. A palavra de Deus é viva. Não é uma palavra dita e jogada no esquecimento, como a profecia de Nostradamus, ou como uma profecia qualquer, mas é a palavra de Deus que é viva, mas ela também é eficaz. Ou seja, ela é capaz de fazer com que haja separação entre o nosso pensamento, entre juntas e medulas, para discernir o que está no nosso coração. Porque o problema do homem não é o que ele faz para fora, o problema do homem é o como está a sua mente e o seu coração. Nós podemos com o nosso corpo obedecer, lembrei o que eu queria falar. Nós podemos com o nosso corpo obedecer, mas o nosso coração... Nós podemos obedecer por uma conveniência, para ficar bem com a galera, para ganhar voto da turma. Mas o nosso coração, a intenção dele é não obedecer. E é exatamente o que Deus julga. Deus não julga aquilo que nós fazemos para os outros. Deus julga como está a intenção do nosso coração para com Ele. E Ele vai julgar isso de acordo com a sua palavra. Não existe
nenhum aparelho, não inventaram e nem vão inventar, que consiga medir como é que está o seu coração nesta manhã. Não existe nenhum aparelho que consiga medir qual é a intenção do seu coração. Você pode olhar para mim e você vai conseguir enxergar o meu rosto. Você pode entender se eu estou irado, se eu estou bem, se eu não estou. Você pode achar que eu estou quebrantado, se eu estou chorando. Você pode achar, puxa, que pastor maravilhoso, que chora. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas, muitas vezes, se não for acompanhada de verdadeiramente a intenção do coração, são apenas lágrimas de crocodilo. E lágrimas de crocodilo não movem absolutamente nada. Não trazem mudança nenhuma. E é exatamente esse desafio que nós precisamos compreender. Jesus diz assim, olha, um pai tinha 2 filhos, pediu a um, vai, faz isso, e o filho falou, pai, eu vou, e não foi. E o outro pai falou, filho, faz isso, o filho pegou e falou, não vou, mas depois foi. E aí Jesus pergunta, qual desses agradou o pai? O que falou que ia e não foi? Ou o que falou que não ia e foi? Deus leva em conta as nossas atitudes. Deus leva em conta aquilo que está mexendo no nosso coração. Então todos os dias, 24 horas por dia, você tem um desafio pela frente. Você tem um sonho que não é de Deus, um sonho que não é a direção de Deus para a sua vida. Acabou de sonhar, sonhou com o que não deve. Você tem que acordar e você tem que colocar aquele sonho diante de Deus. Ah, sonhei que eu estou tendo um caso com alguém. Que coisa maravilhosa que foi o sonho. A sua resposta a esse sonho vai ser o quê? Senhor, eu repreendo esse sonho agora em nome de Jesus, porque a minha vida é lavada no sangue do Cordeiro. O Senhor comprou a minha vida por inteiro. Satanás não pode ter domínio sobre a minha mente. E se ele está sugerindo alguma coisa agora, se o meu corpo está sugerindo alguma coisa agora, se a minha alma está desejando alguma coisa agora que não te agrada, eu repreendo isso, eu rejeito isso em nome de Jesus. Por que você tem que fazer isso quando você acordar e lembrar do sonho? Porque senão no dia seguinte Satanás dá um outro sonho maior para você. E aí você começa a pensar assim, puxa vida, mas será que Deus é tão rígido assim? Será que Deus é meio quadrado? Será que Deus não modernizou? Nós estamos vivendo agora da pós-modernidade. Será que Deus é assim tão desse jeito mesmo? Agora o negócio é ser redondo. Sai do quadrado. E aí você começa a ouvir o sonho de Satanás na sua mente. E aquilo vai gerando desejo no seu coração. Desce no seu coração e o seu corpo vai começar a agir na direção do sonho que você está vivendo. Você precisa cuidar com o que você sonha. Você precisa cuidar o que você sonha. Porque se você não cuidar daquilo que você sonha, daquilo que está passando na sua mente, a sua mente vai enganar você, a sua mente vai deixar o seu coração duro diante de Deus, e você não vai sair da cilada, e quando você perceber, você está caminhando na direção oposta daquilo que Deus quer para a sua vida. É a palavra que vai julgar você. É a palavra que vai dizer para você. E ele diz assim, porque a palavra é viva e eficaz, ela é juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E aí Deus conclui dizendo no versículo 13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Não há. Não pensa você que eu estou aqui de terno, bonitinho, eu sou melhor do que você. Não. Eu posso ser usado por Deus para conduzir muitos à salvação. E no final da minha caminhada, ser reprovado. Como Moisés no deserto. É duro, né? É duro, né, ser reprovado. É duro você chegar no final da caminhada, depois de 40 anos maçando aquele barro no deserto. Depois de 40 anos lidando com aquele povo duro, aquele povo difícil. Ser reprovado porque errou uma única vez. Quando você vai ler o livro do Deuteronômio, no final do Deuteronômio, você percebe a angústia de Moisés. E ele diz assim, por causa de vocês, eu não vou entrar na terra. E aí Deus leva Moisés do Monte Nebo para corrigir, e diz assim, não é por causa de vocês, é por causa de você, Moisés. Porque na hora em que você foi chamado, foi desafiado a falar com a rocha, você se irou e você bateu na rocha. Moisés podia bater na rocha? Podia. Se Deus falasse para Moisés que era para derriçar aquela rocha, ele podia bater na rocha. Mas Deus falou para ele, fale com a rocha.
E você precisa estar apto e sempre com a sua mente clara para entender o que Deus está falando com você, para que você não erre por ação e atitude e dê vazão aos desejos do seu coração. Os nossos desejos do coração são enganosos. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Deus conhece. E Ele, nesta manhã, mais uma vez nos dá a oportunidade de julgarmos o nosso coração. Não é o teu irmão que diz para você, você é e você não é. Você é mais santo, você é menos santo. Ninguém aqui, nenhum de nós, tem autoridade para isso. Nenhum de nós. Mas o Senhor que nos vê, que nos assiste neste culto, porque a sua presença é viva e eficaz, e Ele está presente nesses elementos da ceia, não consubstancialmente, mas está presente espiritualmente. Ele está enxergando não aquilo que a minha mente, ou que a minha ação está fazendo. Ele está enxergando o meu coração neste momento. Qual é a minha motivação de pregar esta palavra para você? E é por isso que Ele vai me julgar. E como você está recebendo esta palavra, é por isso que Ele vai te julgar. A intenção do seu coração. Portanto, a palavra do Senhor diz ali ainda: não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e claras, patentes, aos olhos daquele com quem temos de tratar. A nossa grande diferença para alguns grupos de batistas, é que existem alguns grupos de batistas que dizem salvação é dada e ponto final, segurança eterna. Nós batistas independentes não cremos assim. Nós cremos que a salvação é dada. Se você vai receber ou não é outra história. Se você vai desfrutar ou não é outra história. Por isso nós cremos na fé, mas as obras. Nós não fazemos obras para ser salvos, fazemos obras porque somos salvos. Mas se a nossa fé não nos levar a fazer obras, e obras não significa limpar o rosto de alguém que está chorando, não significa levar comida para as pessoas no presídio, levar comida para mendigo, isso não é obra, isso é caridade, é amor social, é outra coisa. Obra tem que ser no sentido de implantar o reino de Deus na terra. A nossa vida ser coerente com os valores do reino na terra. É isso que é obra. É que as pessoas vejam em nós que nós somos sal e somos verdadeiramente luz. Isso é obra. Se a nossa vida tiver fé, mas não tiver essas obras, Tiago vai dizer que a nossa fé é o quê? Morta. Portanto, a fé é viva. E a fé precisa ser respondida. Ela precisa te levar na direção que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos nos consertar diante do Senhor, ó Deus. Entendemos, ó Deus, que nós todos prestaremos contas ao Senhor. Entendemos, ó Deus, que nada está encoberto diante de Ti, Senhor. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que está operando sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos chamou para caminhar no Teu caminho. O Senhor nos deu dons, o Senhor nos empoderou. A sua graça, Senhor, ao nos salvar, nos colocou diante da Tua palavra, com sabedoria e com entendimento, Deus. Agora, sabedoria e entendimento sem ação prática não levam a nada. E muitas vezes, Deus, nós somos reprovados, porque nós falamos uma coisa e agimos de outra forma. Porque nós, ó Deus, pensamos de uma coisa, Senhor, e não correspondemos àquilo que nós pensamos. O Senhor julga, Senhor, a nossa intenção do coração. Por isso, Deus, nós queremos aprender a reagir diante dos problemas, diante das lutas, das dificuldades, não com o nosso ego, Senhor, não com a nossa mente, não com o desejo do nosso coração, mas com o critério da Tua palavra, para que o Senhor continue processando as nossas vidas, para que nós continuemos em elaboração, para que hoje, Pai, nós estejamos melhor do que estávamos ontem, para que amanhã nós estejamos melhor do que estamos hoje, para que nós possamos estar mais perto do alvo que o Senhor propõe para cada um de nós, pois só o Senhor é aquele que nos avalia, e só o Senhor é aquele que nos capacita. Por isso, Deus, entra, Senhor, com a Tua provisão e o Teu cuidado sobre cada vida.
Discerne, Senhor, na nossa mente, quais são as intenções do nosso coração. E corrige, Senhor, aquilo que não estiver correto. Coloca, Senhor, na ordem certa as nossas prioridades da vida, Pai. Para que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade. E possamos ser sal e luz deste mundo. E glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.